Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma EBD, tá? Hoje a nossa aula é a nossa aula 7, fala sobre fé sem parcialidade. Primeiro, te convido a orar. Vamos chamar a presença do Senhor para esse momento tão importante? Vamos lá. Amado Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor, para invocar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Para que Tu estejas presente, que seja Tu, ó Deus, através da Tua serva, que eu diminua para que Tu cresças e a Tua palavra frutifique, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Aqui, Tiago nos chama a uma reflexão. Nós já sabemos que Tiago, ele fala para a igreja. Tiago fala para pessoas salvas. E falar para salvos é muito mais difícil do que falar para quem não conhece Jesus. Quando nós conhecemos a verdade realmente nos liberta. É assim diz a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará de nós mesmos, da nossa essência, da nossa carne. Uma vez que reconhecemos que a nossa luta começa aqui dentro de nós, entre carne e fazer o que é certo. Então, Tiago levanta um problema de ordem interna da igreja, que deve ser tratado com muito cuidado e discernimento espiritual. O problema das diferenças entre membros da igreja. Não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos com parcialidade, deve ser a nossa opção de servos do Senhor Jesus Cristo. Honrar um irmão na congregação em detrimento do outro é, no mínimo, uma atitude incoerente em relação à fé cristã e, portanto, deve ser evitada. Eu diria, irmãos, que Tiago nos incita a parar para pensar como é o nosso comportamento com os nossos irmãos. Muitas das vezes, nós prejulgamos uma situação. Nós prejulgamos o nosso irmão pela vestimenta, pela condição financeira. Eu não estou falando só de mim, eu falo de todos nós, porque a igreja, ela é um corpo. E não tem como um corpo funcionar se alguma parte desse corpo estiver defeituosa. Então, o que eu estou querendo expressar, parafrasear, eu diria, diante dessas palavras, que se um dos membros não tiver de acordo, o corpo não funciona. Se você está com alguma limitação de saúde, o seu corpo até funciona, mas funciona com tanta dificuldade, e assim também é a igreja. Se a igreja tiver algum problema entre os membros, esses membros não vão estar unidos entre si, não vão cumprir as funções pela qual ele precisa e não vai funcionar, assim como no nosso corpo. Se você tiver um problema renal, por exemplo, os seus rins não funcionam, eles não filtram sangue e, por consequência, todo o seu corpo será danificado. E cada membro do corpo da igreja, ele é importante com a característica que tiver, como estiver. Então, Tiago foi incumbido de enfatizar a ética cristã. Ele apresenta essencialmente o ensino de Cristo. Tem-se dito que a epístola de Tiago é baseada no Sermão da Montanha. Examinando-a com cuidado, verificamos que, até certo ponto, essa afirmação faz sentido. Ontem eu enviei para vocês, para que nós pudéssemos ler o Sermão do Monte, para que nós pudéssemos recordar do que Deus falava conosco naquelas palavras. E Deus nos ensinava muita coisa. Porém, Tiago discordava em algumas circunstâncias, pelo qual vou chamar a atenção de você para que possamos nos atentar para isso. No trecho 2, 1 a 13, Tiago condena a parcialidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Se Cristo é o Senhor de nossa vida, por que não podemos fazer acepção de pessoas? Para responder à pergunta, precisamos considerar 3 razões. Primeiro, porque é incomparável. Com o caráter de Deus, nós não sermos amáveis com nossos irmãos.
mas também não sermos parciais com certas condenações, com certas coisas erradas que as pessoas também fazem. O famoso nada a ver tomou a nossa sociedade, até mesmo a sociedade cristã. E as pessoas estão tão movidas com nada a ver, com tudo pode, que eu posso ceder para quem me convém, para eu não me aborrecer com meu irmão. Eu cedo ao que ele faz de errado, para eu não arrumar problema. Isso dentro da igreja também não é o correto, porque valores não são negociáveis. O crente aos ensinam, não. Valores não se negociam. Se a regra é seguir o que o Senhor quer, nós temos que segui-lo da maneira que ele fala. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele não queria que ninguém fosse mais nem menos do que ele. Ele queria que fôssemos todos semelhantes a ele. E o ser cristão é buscar ser imagem e semelhança de Cristo a todo tempo, custe o que custar, como eu já falei em outras aulas. Servir a Deus é negar a própria carne, é negar a si mesmo. E essa negação, ela é muito difícil, ela não é fácil. Então eu te convido a fazer essas 3 reflexões pelo qual Tiago chama atenção quanto ao sermão. A acepção é a tradução da palavra grega, que significa literalmente receber o rosto. No Novo Testamento, ela é usada primeiramente como tradução literal da palavra hebraica do Antigo Testamento, que corresponde ao nosso termo acepção. Receber o rosto. Fazer julgamentos e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência, status social ou raça. Deus jamais agiria assim. Opa, se Deus não agiria assim, por que eu vou agir assim? Se eu sou a imagem e semelhança de Cristo, Cristo me fez a sua imagem e semelhança, Deus me fez, a imagem e semelhança dele, porque ele queria que eu fosse semelhante a ele. Queria que eu seguisse aquilo que ele me ensinou. É muito fácil quando nós temos um filho pequenininho e nós o educamos, ensinamos daquela maneira e queremos que depois, mesmo quando nós não estamos perto dele, ele haja da maneira que nós os ensinamos. E assim Deus faz conosco. Deus nos ensina, mas ele cobra que sejamos como ele. Te convido a ler Efésios 2, 19 e 22, que fala assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui é retratado para nós, quando foi falado para a igreja de Efésios, pelo qual Deus, com muito amor, usou Paulo para escrever e falou para o seu povo que ele amava, que se aquele povo não era estrangeiro, ele não era mais de fora, ele fazia parte daquele corpo. E quando ele faz parte daquele corpo, ele vai agir conforme facilita a convivência daquele povo. Sendo amável, sendo bom, não agindo como alguém de fora, agindo como alguém de dentro. E eu li algo muito interessante que eu sempre acho legal eu trazer minucioso para que a gente possa esmiuçar a palavra. E assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Aqui confirma que tu não é mais estrangeiro, que tu não faz parte daquilo que está fora, que tu faz parte daquilo que está dentro. Então você está dentro do contexto que Tiago fala. Tiago fala para o povo que está dentro, que reconhece que é salvo, que reconhece o amor de Cristo. Ora, agora vem aquilo que é a minha parte de fazer como servo do Senhor. O que seria? O apóstolo Paulo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Efésio, infiéis em Cristo. Foi falado lá no povo de Efésios, quando Deus trouxe, dizendo que tu não era mais estrangeiro, que você estava dentro de uma congregação.
A palavra de Deus, ela falou no passado, ela fala hoje, ela falará no presente, no nosso futuro. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, mas ela não se modifica. Ela continua intensa na nossa vida. Continua intensa com aquele povo falado na Bíblia, continua conosco e continua para as nossas próximas gerações. A palavra de Deus não se corrompe a ações externas. A palavra de Deus, ela é assim e acabou. Se você não chegar em alguns lugares morto para si, não verás a glória de Deus. Opa, tem uma palavra-chave aí. Se eu não morrer para minha carne, para mim mesma, eu não vou conseguir fazer com que Cristo habite em mim para eu modificar e conseguir não ser um estrangeiro dentro da congregação. Eu vou conseguir ser alguém que frutificarei dentro da minha consagração, da minha congregação. Então, para isso, tu tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Deus te chamou para representar o Pai e não substituí-lo. Você não vai tomar o papel de Deus, você não vai tomar a função de Deus. Você vai ser instrumento para ser usado. Assim como o seu filho, que você ensina e você quer que depois ele siga os seus mandamentos, aquele comando que você deu a ele. Deus é nosso Pai. Ele nos amou primeiro. Deus primeiro construiu o mundo para depois construir o homem. O homem não precisa do mundo, mas o mundo precisa do homem para modificá-lo. Deus primeiro construiu o mundo para depois construir Adão. Ele reconheceu que o mundo precisava do Adão, não que Adão precisava do mundo, senão ele inverteria as situações. E ele não fez assim. E ele é sábio demais em todas as suas ações. Vamos lá. Quando eu falo de diferenças, eu falo de diferenças em classes sociais, rico e pobre. Aí você pode pensar assim, mas como alguém vai saber o que tem na minha conta bancária para saber se eu sou rico ou não? Deus sabe, irmãos. Deus sabe. E o texto aqui nos exorta a ler que existe diferença entre um e outro. Não. Deus não fez acepção de pessoas. Ele amou a todos, com boa conta bancária, com pouca conta bancária. E a provisão, ela está dentro do propósito. Você pode não ter nada na sua conta bancária, você pode não ter nada na sua despensa, mas o propósito vem de Deus. Quando Ele está na situação da tua vida, pode o mundo externo não entender o mistério que o Senhor tem contigo. Então não desvalorize o irmão porque não está muito cheiroso, ou porque não se veste bem, ou porque não tem um carro bonito. Não. Todos são iguais perante a Deus. Todos, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando eu falo que a provisão está dentro do propósito, é que, às vezes, em momentos de total sequidão financeira, nós percebemos que é o momento que mais nos aproximamos de Deus e mais reconhecemos Deus. E as provisões, elas vão acontecendo da maneira que nós vamos precisando. Se Deus vestiu a relva, os campos, o que mais não fará por mim e por você? Ele fará coisas grandes desde o momento que eu morrer para mim e eu deixar Cristo crescer. Hoje eu li a pregação sobre Luiz Hermínio. Ele pregava, uma pessoa inteligentíssima, e ele falou que cada um tem o seu ministério. E ele disse o que era ministério. Ministério é um chamado incrível dado a alguém inadequado por um tempo indeterminado e sem dinheiro suficiente. Enquanto você não tem a palavra, nada faz sentido. E isso me chamou muita atenção. Porque quem tem promessa de Deus, ela não morre. Porque você não desiste, a fé, ela vai removendo aquilo que te afasta do Senhor, te aproxima de Deus, e você reconhece, epa, meu Deus está aqui. O meu Senhor está aqui. Comigo, com ou sem dinheiro, com a despensa vazia ou com a despensa cheia, Deus está comigo.
Deus chama o incapacitado para capacitar. Você ouviu o que eu falei? Chamado é chamar alguém, é um chamado incrível, algo que você acha que você não tem capacidade. Alguém incrível, mas inadequado. Por um tempo indeterminado, porque Deus não determina quanto tempo vai durar. Aí você canta, é muito bonito cantar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quando isso realmente acontece numa noite, você dormiu chorando de manhã, tá lá a tua bênção. Opa, eu amo meu Senhor, glória a Deus. Mas quando essa noite demora um tempo, será que a alegria ela vem pela manhã? O nosso semblante não deve condenar que você está sendo provado. Você tem que ir para a casa do Senhor com alegria. Seja com a única peça de roupa que você tiver. Vá limpo, cheiroso, feliz, com os seus lábios sorrindo. Mas hoje eu uso máscara, não dá para ver se eu estou sorrindo. Os seus olhos, a sua expressão vai demonstrar a alegria do Senhor em você. A riqueza do Espírito Santo na tua vida. Isso tem que transparecer. Isso tem que ser vivo. Jesus é vida, Jesus é amor. E quando ele exorta seu povo, chama a atenção do seu povo, é para o seu povo se alertar que dentro da casa do Senhor tem que haver união, não dissipação. Tem que ter amor, não acepção. Não julgar pelo que tu vês. Julgar nem pelo que tu vives, tu pode julgar, porque já é condenável. Se fosse por isso, Deus não chamaria nem a mim nem a você, porque temos pecados. Ele ia falar, não, esse eu não quero, essa eu não quero, aquele eu não quero. Ele nos ama, nos quer da maneira que somos e da maneira que vamos para Ele. Ele nos limpa dos nossos pecados, da nossa iniquidade, para que possamos estar firmes para recebê-lo. Então, se ele limpou a mim, a você, quem somos nós para julgar quem chega tortuoso, para quem chega de uma maneira que no nosso julgar é incoerente? Deus chamou aquele da mesma maneira que te chamou. O chamado é para todos que amam a Cristo e que morrem para si e deixam Cristo habitar. Lembre-se sempre que Deus te criou à sua imagem e semelhança. Ele não quer te ver nem lá embaixo caído, nem lá em cima, por cima, achando que você é a última Coca-Cola do deserto. E que só você pode. Não, todos podemos. Com Cristo tudo posso, pois Ele que me fortalece. Buscai-vos ser revestido da armadura do Espírito Santo de Deus. Proteja-se, proteja teu coração, proteja teus olhos. Não julgue, ame. Não faça acepção, ame. Deus te chama a todo tempo para amar o irmão. Quando você quiser e tiver um tempo, leia de novo o sermão da montanha. Muito bonito, mas muito bonito quando a gente só lê. Difícil é viver. Como eu consigo isso? Negando a mim mesmo, matando a minha carne todas as manhãs, quando as suas misericórdias são renovadas em mim, em você. E buscai-vos ser revestido pela armadura do Espírito Santo de Deus, que não vai ter nada disso, pelo contrário. Você vai sempre ser amoroso, sempre vai ter as misericórdias do Senhor, tanto para se encher quanto para transbordar para o outro. E aqui ele nos chama para uma conclusão. À luz do ensino de Tiago, podemos concluir que a acepção de pessoas é pecado, contra o mandamento do amor. Qual é o mandamento do amor? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E que este mandamento deve fazer parte e governar aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Tiago dá ênfase a 2 verbos, falar e proceder. Os verbos estão no tempo presente, enfatizando que a maneira de falar e proceder deve ser a nossa conduta de vida. Nossa, resumiu tudo que foi lido,
tudo que foi falado, tudo aquilo que é pregado. Deus é amor. Se fosse por acepção, eu hoje não poderia estar aqui falando para você. Porque um dia eu entrei pelas portas da igreja com uma filha pequena e eu olhava a vida das outras pessoas e eu imaginava assim, isso não é para mim, nunca vou conseguir. Eu me sentia pequena, mas o meu Senhor me fez grande. Não para esse mundo, grande para Ele. Sabe por quê? Porque eu matei a minha carne, porque eu mato a minha carne todo dia. Eu creio que você também. Para que Deus possa habitar. E é claro, eu preciso crescer muito. Reconheço todos os dias o quanto eu sou pecadora. Mas eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito por mim até aqui. Me sustentou o Senhor. Mas eu creio que Ele ainda vai fazer desse vaso coisa muito grande. E eu creio que Ele vai fazer na tua vida coisa muito grande. Se coloque à disposição de Cristo. Amar a Cristo sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Lembre-se que a carne dele dói como a tua. Lembre-se que um corte na carne dele é como se cortasse a sua também. Então, quando a gente olhar, fazendo pré-julgamentos, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, ame. Ame. Às vezes as nossas mãos podem não ter o que fazer pelo aquele irmão, mas nós temos uma arma super potente. Essa é inegociável. E essa arma está aqui. É a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, você ora, você transborda dentro dessa palavra, que todo dia ela vai se renovar na tua vida, e na minha vida, e na vida da minha família e dos meus. Porque minha casa e eu serviremos ao Senhor. Isso nossos lábios têm que professar todos os dias. Nós temos que guardar os nossos. Mas lembrando que a casa do Senhor, a igreja, somos nós. E todos os membros do nosso corpo só funcionam se eles estiverem interligados. Se qualquer parte do nosso corpo falhar, o nosso corpo não funciona direito. E a nossa igreja também não funcionará. Eu queria agora que nós orássemos para agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, tão sublime que o Espírito Santo preparou para nós. Vamos lá? Que Ele cresça e eu diminua, que eu desapareça, que eu me constranja diante da sua glória. Eu não sou boa para cantar, eu reconheço. Mas pelo menos exaltar o nome desse Senhor é tudo que os meus lábios e o meu coração necessitam. Não só hoje, mas sempre. Que essa palavra sirva para encher o seu coração com a glória do Senhor. Vamos lá? Amado Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito que habita em mim, que habita nos meus irmãos, Senhor, para que tu possas crescer em nossas vidas, para que possamos cumprir, Senhor, tudo aquilo que tu queres, amar o Senhor e amar o meu próximo. Que possamos, Senhor, ao invés de ter acepção com o outro, ignorar as necessidades do outro, possamos ser mais amorosos, possamos ser mais de ti, por onde quer que passarmos. Eu te agradeço, Deus, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para todos. Tenha uma semana cheia de novidades, cheia de boas notícias e que você possa ser canal de bênção por onde quer que passares. Lembre-se, a sua congregação, ela é um corpo e ela precisa estar junto para frutificar. Beijão!